domingão! Olha a energia aqui! Boa noite! Gente maravilhosa! Aí! Agora deu! Quem foi entrando vai vibrando! Uma energia mara, gente! Essa música é do Tony! Ah, dominou! Deixa eu puxar minha cadeira. Eu amo essa música. Can't Hold Us. Baixem ela depois. Boa noite, minha galera linda, elegante e sincera. Explodiu. Que saudade de vocês. Peraí, deixa eu arrumar essa luz. A gente vai se acostumando tanto a estar aqui todos os dias, que um dia que muda o horário e aí fica um pouquinho diferente, tudo parece um pouquinho fora do lugar, mas já estamos aqui, né? Linda noite, boa noite, Selma, boa noite, Pedro. E aí, galera, quem maratonou esse fim de semana? Quem reassistiu alguma aula do nosso amado Despertar? As aulas estão disponíveis e vão ficar disponíveis para vocês até amanhã às 11h30 da manhã, fechado? Até amanhã às 11h30 vocês vão poder reassistir todas as nossas aulas que foram dadas. Deixa eu colocar um pouquinho a luz mais pra cá, no Despertar Profissional. E, gente, vocês estão preparados para a aula que a gente vai fazer hoje? Na minha visão, uma das aulas mais importantes de todo o processo do Despertar Profissional. Eu acho que a aula de hoje, ela é a aula mais prudente, assim. Realmente, quando a gente fala, assim, sobre transição de carreira, vocês sabem, eu falei um pouquinho disso no grupo hoje, né? Sobre transição profissional, transição de carreira, não foi algo que eu fiz. Então, como não foi algo que eu fiz, eu me sinto com muita propriedade para poder falar, né? Porque eu acompanhei os meus clientes fazendo transição de carreira. E como eu fiz ruptura de carreira, eu sei o que é isso. E a gente vai falar exatamente sobre você romper uma carreira e você fazer uma transição. Os benefícios, as perdas, os ganhos e por que vale a pena. Só antes, minha galera, eu quero lembrar vocês aqui alguns recados, tá? Então vamos lá, pra gente já começar a nossa aula 7. Primeiramente, gente, como eu já falei pra vocês, até hoje, ó, hoje é domingo. Até segunda-feira, às 11h30 da manhã vai ficar disponível o link da maratona. Deu 11h31, o link tá fora do ar. Então, ai, Ana, deixa eu reassistir. Eu tinha programado no fim de semana, mas a minha tia chata chegou de visita. Deixa eu. Não vou. Eu já abri uma condição que eu, não faço isso quando eu não deixo as lives salvas. Então, se você quiser, você ainda tem a oportunidade, dá pra você rever as aulas na velocidade mais acelerada, até pra ser um pouquinho mais rápido, tá? Amanhã às 11h30 sai do ar. Deixa eu tirar um pouquinho o celular mais pra cá. Segundo recado, gente. As nossas próximas 2 aulas, na minha visão, são as aulas mais importantes. As aulas que a gente vai fazer na segunda e as aulas que a gente vai fazer na terça-feira. Na minha visão, são as aulas mais importantes. Porque a gente vai falar, depois de tudo que vocês aprenderam, em como de fato você vai estruturar esse caminho para você tomar a coragem e prosperar. Então, as nossas 2 aulas finais vão ser muito importantes. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar para vocês material e por isso a gente vai transmitir pelo YouTube. Quando são aulas muito complexas, eu gosto muito de usar o material de apoio para vocês me acompanharem. Então, eu vou mandar o link das aulas de segunda e terça-feira no grupo VIP do Despertar, e eu recomendo fortemente que você acompanhe a aula pelo YouTube para você ter acesso aos slides que eu vou compartilhar, tá bom? E o terceiro recado que eu coloquei aqui, o nosso grupo de super interessados no pacote negócios, a gente vai abrir na terça-feira as inscrições para o pacote negócios, uma oportunidade de você fazer mentoria 120% e Master Leader por uma condição incrível e ainda ganhar o bônus da Semana da Comunicação nos seus relacionamentos, né? O programa Relações que a gente vai lançar. Só que amanhã no grupo eu vou contar o segundo bônus que as pessoas que participarem do pacote negócios vão ter. Então, além do programa Relações, amanhã eu vou divulgar mais um bônus. Se você quiser saber quais são esses, basta você entrar no grupo Super Interessados. Ana, como é que eu faço para entrar? Simples, gente. Lá no grupo VIP eu mando o link
link, tá? As dúvidas podem ser publicadas no grupo? Sim, Pedro, amanhã a gente vai abrir. Amanhã a gente vai abrir o grupo, amanhã terça-feira a gente vai abrir o grupo para tirar todas as dúvidas do pacote negócios, tá? Fica tranquilo, meu querido amigo. Pode publicar as dúvidas no grupo? Sim. Mas a gente só vai colocar amanhã o horário. Mas enfim, se você também quiser me mandar fora do horário, não tem problema nenhum, tá? Amanhã eu vou contar pra vocês o segundo bônus bombástico que quem vier pacote negócio vai ter. E uma coisa também que a minha equipe me mandou avisar, gente. A mentoria 120%, como eu já falei pra vocês, nós já viemos com as inscrições abertas. Então, assim, tem gente que já se inscreveu, já fez o curso, tá só preparando para as aulas online. Então, a gente tá com as inscrições abertas desde o começo do mês. O pacote negócios é que vai abrir agora, na terça-feira, as inscrições por uma condição muito especial. Entenderam? Então, eu tô nesse momento, contando pra vocês já. Eu estou com 11 alunos, a Tati é uma que tá na turma 2. Eu estou com 11 alunos já inscritos na mentoria 120%. Eu não vou absorver mais do que 20 pessoas na mentoria 120%. Então, o grupo tem mais de 20 pessoas, se eu não me engano, e a mentoria 120% vai ter 9 vagas. Quem não entrar, enfim, por isso que eu tô falando, gente, eu tô assim, jogando limpo. Porque todo mundo tem sessão individual comigo, então eu realmente não consigo absorver muita gente nas turmas, senão eu peco na entrega. Não pela competência, mas por uma questão de atenção mesmo, né? Então, como nós já estamos com as inscrições abertas desde o começo do mês, é por essa razão que é importante vocês saberem que possivelmente as pessoas vão ficar de fora, né? O Master Leader, Ana, tem uma quantidade determinada de pessoas? Não. O Master, não. A mentoria 120%, sim. Então, eu vou explicar isso lá no grupo, né? No grupo do Pacote Negócios, as condições especiais, tá bom? Amanhã. Fiquem ligados. Bom, gente, dei todos os recados. Sim, dei todos os recados pra vocês. Boa noite, Sil! Então, bora lá, vamos começar esse conteúdo. Eu tô numa bebeção de chá hoje que vocês nem imaginam. Vamos lá. Então, vamos falar sobre tudo. Vamos fazer uma recapitulagem, vai? Eu gosto muito de recapitular. Primeira e segunda aula, nós falamos sobre os padrões, as regras que nos são impostas sobre carreira, que nos aprisionam, né? Que nos fazem tomar escolhas a respeito do nosso futuro profissional, da nossa carreira, que é muito mais orientado para seguir uma manada, para valorizar o que a sociedade valoriza, do que para olhar para as nossas paixões. Na aula 3 e na aula 4, nós já começamos a falar das habilidades empreendedoras. Não basta você ser um apaixonado, você vai precisar de competência para transformar paixão em prosperidade. Não tem jeito, gente. Como é que faz? Vai ser necessário, sim, você aprender a vender, você aprender a fazer marketing, vai ser necessário você aprender a fazer coisas que você também não gosta. E depois, na aula 5 e na aula 6, nós viemos falando da sua relação com o dinheiro, para que você quebre as suas crenças, quebre os seus medos, rompa padrões e tome a decisão corajosa de realmente seguir pelas suas paixões, apesar do julgamento, apesar da possibilidade de dar errado. E aí, hoje, o meu objetivo é que você esteja aqui saracoteado de vontade de mudar. Só que agora eu quero te dar um passo a passo, eu quero te ajudar a criar uma estrutura para que você faça essa mudança, essa transição de carreira de uma forma sustentável. O termo, gente, ele diz, né? Os termos que nós usamos na área do desenvolvimento humano são 3, né? Então, você vai fazer uma ruptura de carreira, uma transição de carreira e um desligamento. Desligamento é quando já acabou a sua vida profissional, tipo, você tá indo se aposentar, ele se desligou da carreira dele, entendeu? Nesse sentido, a pessoa tá indo se aposentar, não necessariamente ela precisa ter 60 anos, não é isso, mas enfim, vai parar de trabalhar, se desligou da carreira. Ou então, se desligou completamente daquela área. Então, por exemplo, o Lucas, meu marido, trabalha na área do petróleo. Quando ele terminar a transição de carreira dele, ele vai fazer um desligamento dessa área, entendeu? É nesse sentido. Então, quando nós estamos falando de ruptura de carreira, é quando você toma uma decisão, exatamente igual a Ana Flávia tomou lá em 2016, de em 24 horas falar, acabou. Tem alguém aqui que já fez ruptura de carreira em algum momento? Você chega e fala, cara, me dá minha demissão, tô indo embora.
É assim. Lógico, né? Não quer dizer que você vai embora no outro dia. Você vai combinar um acordo, você tem ali o cumprimento de um aviso, mas enfim, vocês entenderam. Assim, você tomou uma decisão, você fala, cara, vai acabar. Você não pensou em dinheiro, você não pensou em experiência, você não pensou se você vai conseguir emprego. Você tomou uma decisão e você teve um desligamento. E isso acontece, gente, ruptura. Acontece muito também em términos de relacionamento, né? Você chega e fala assim, ó, acabou, não quero mais. E aí você fala, what the fuck? Como assim você não quer mais? Não quero mais, acabou. E ali um relacionamento acaba, você fica, quer? Como? Enquanto tem outros relacionamentos que eles têm um processo ali, né, de ir se desligando. As pessoas, elas tomam as decisões de cada uma seguir o seu caminho, mas tem ali um desligamento que vai acontecendo aos poucos. Então, a ruptura é uma opção quando você faz um corte abrupto, né? E foi assim que eu fiz, gente. Quando eu comecei a trabalhar com a área do desenvolvimento humano, a minha conclusão para fazer uma transição de carreira, deixa eu explicar para vocês o que me motivou. Como vocês já sabem, naquela época eu tinha um salário de R$1.100. E esse salário não dava para me bancar em São Paulo, eu não conseguia me bancar. Então, a minha mãe me ajudava. A minha mãe me dava tipo uma mesada por mês para completar o dinheiro, né, que eu ganhava do meu salário para que eu pudesse viver. Isso, além desse dinheiro, ela me ajudava a pagar meu aluguel. Então, ela tinha o custo do meu aluguel lá em São Paulo, ela me dava a minha mesada e o meu salário para que eu pudesse viver lá. Somando, no final de tudo, assim, tudo, dava mais ou menos aí uns quase, 1.200 da mesada dela, 1.100, quanto que dá? 2.300. Com o apartamento ia dar mais ou menos aí uns 3.000 e poucos, quase R$4.000 na época. Acho que mais perto dos 3.500 do que dos R$4.000, porque na época ela não tinha mais faculdade, enfim. Então, a minha motivação era, deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu rompi. Eu falei assim, cara, eu não quero depender da minha mãe, eu quero começar a criar uma condição da minha carreira onde eu ganho meu dinheiro. Então, se eu ficar aqui, eu vou pagar pra trabalhar igual eu já tô pagando pra trabalhar. Eu tô ganhando pouco, a minha mãe tá tendo que me dar mesada, tá tendo que me ajudar a pagar apartamento. E aí eu vou ficar aqui pra criar a transição de carreira? Ué, não vou fazer isso. Eu vou pagar pra trabalhar, então melhor eu não ter esse salário e ela também não ter gasto comigo. Vocês entenderam? Aí eu pensei assim, bom, eu volto pra Passos, na época eu morava em São Paulo, eu vou trabalhar de lá. Ali, eu vou zerar os gastos dela, ela não vai me dar mais dinheiro para nada, acabou, eu vou romper ali com a dependência em relação à minha mãe e vou começar a trabalhar. Então, tipo assim, a minha conta para fazer a ruptura foi essa. Eu falei, bom, se eu não ganhar R$0, a minha mãe também não gastou reais. Agora, se eu continuar aqui com R$1.100, eu vou fazer a minha mãe gastar para que eu ganhe dinheiro. Então, isso foi pra mim, assim, o ponto principal. Que eu falei, cara, não, eu vou chegar lá na segunda-feira e eu vou pedir demissão. Eu não quero mais isso. E foi assim que aconteceu, eu pedi demissão, eu particularmente, né, eu não sei vocês, como é que vocês são com os compromissos de vocês, mas eu não consigo deixar as pessoas na mão. Eu não compactuo, né? Isso não tem a ver com os meus valores. Sim, já passei por isso enquanto Imer, mas eu não compactuo disso. Não é a minha maneira de viver a vida. E aí eu cheguei pra minha chefe, falei, eu tô aqui à disposição. O que você vai querer que eu faça para que eu possa te ajudar dentro dos próximos 30 dias? E aí ela pediu pra mim ficar por 15 dias. Eu pedi demissão, era dia 15 de abril e o meu último dia foi, se eu não me engano, 1º de maio, né? Isso mesmo, foi dia 30 de abril. Eu cumpri 15 dias de aviso e ali acabou. Nesses 15 dias, eu arrumei a minha mudança, desliguei meu apartamento. Aí lá vai, Ana Flávia, contrato, não sei o que, pra fechar o apartamento. E aí eu comecei. Aí no meu acerto, né, no meu acordo, eu ganhei R$4.000. Peguei a sala da minha mãe, comprei esse móvel aqui que vocês estão vendo, ó, esse móvel aqui, com esses R$4.000 e uma cadeira também, uma cadeira preta, que tá lá do instituto, e comecei a empreender assim, R$0. Estava na casa da minha mãe, cheguei pra ela e falei, acabou, né? Aliás, no primeiro mês, eu ainda virei pra ela, no primeiro mês eu ainda falei assim pra ela, eu falei, mãe, eu vou usar todo o meu
como é que chama? Acordo demissional pra comprar os meus móveis do escritório. Eu tô zerada, tô sem um puto de real. Você pode me dar pela última vez a mesada que você me dava em São Paulo? E aí no meu primeiro mês aqui em Passo ela me deu R$1.200. Depois disso, nunca mais ela me deu um puto de real. Porque eu me comprometi realmente... Eu me comprometi a ir atrás dos meus recursos e das minhas condições. Então foi assim, essa foi a minha motivação para fazer ruptura de carreira. Ana, qual que é a diferença? Explica para mim, assim, na prática, qual que é a diferença de fazer uma ruptura para fazer uma transição. Então, primeiramente, vocês já entenderam que a ruptura, você toma uma decisão instintiva, né? É uma decisão de acabou, chega, basta. E, gente, uma coisa é fato. Nós levamos segundos para mudar. É possível que vocês que estão aqui no nosso evento, na nossa live do Despertar, vocês já tenham tomado a decisão da mudança. Eu vou mudar. Só que na ruptura você fala assim, ó, eu vou mudar e ponto. E agora eu vou começar a mudar. Enquanto eu estou mudando, eu não tenho recursos. Eu não tenho os recursos necessários. Então, por exemplo, para me começar a trabalhar na área do desenvolvimento humano, eu já não estava mais trabalhando na área de comunicação e precisei chamar gente para trabalhar de graça. Eu fui conseguir a minha primeira cliente pagante, ó, pra vocês verem, gente, de abril, né, pensando em maio, junho, foi em julho. A minha primeira cliente pagante foi 2 meses depois. Ana, e o que você ficou fazendo nos 2 meses anteriores? Tava lá, dando meu trabalho de graça para outras pessoas para conseguir, entendeu? Aí fazia uma palestra daqui. No meu primeiro mês eu já consegui vender, fazer programas, eu montei grupos, sabe? Grupos de pessoas, onde a pessoa pagava tipo R$20, R$30 por semana, enfim. Foi assim que foram os meus 2 primeiros meses. Mas uma cliente de um processo estruturado de todas as sessões, aqui notificando a questão da bateria. Foi no mês de julho, gente. Bom, e aí o que acontece? A Ana foi adquirindo a experiência da área enquanto ela já estava na área, entendeu? É tipo assim, ó, por exemplo, vou sair da situação, vou colocar uma outra. Suponhamos que eu queira ser professora de inglês igual a Tati, minha amiga, é. Legal, ótimo. Aí o que eu faço? Eu falo assim, quer saber? Eu vou parar de trabalhar com carreira, com desenvolvimento humano. Eu vou trabalhar com inglês. Aí você me pergunta assim, Ana, e o que você sabe de inglês hoje? Eu falo nada, mas eu vou trabalhar com inglês. Aí o que eu faço? Eu estudo de manhã e dou aula à tarde. Isso é um processo de ruptura de carreira. Enquanto eu estou aprendendo, eu estou executando simultaneamente. Eu estou aprendendo, eu estou executando. Eu estou aprendendo, eu estou executando. Eu estou aprendendo, eu estou executando. Então, eu não sabia fazer sessão de coaching. Eu estou aprendendo, eu estou executando, eu estou cobrando. Eu não sabia fazer palestra. Eu vou lá fazer, eu vou aprender, eu vou estudar, eu faço, eu cobro, eu vou fazer a outra. Vocês entendem? Então, eu não tenho experiência. Eu vou adquirir a experiência junto com a prática. Eu vou adquirir o conhecimento junto com a prática simultaneamente. Por exemplo, eu falo, agora não quero saber de inglês não, eu vou dar aula de química igual o Pedro. Eu falo, vou dar aula de química. Ana, o que você sabe sobre química? Eu ainda não sei nada, mas vou entrar nessa área agora. Aí eu vou lá, passo um fim de semana estudando, o que eu estudo no fim de semana é a minha aula da semana. Próximo fim de semana eu vou estudar mais, vou dar outra aula na semana. Vocês conseguem entender que é simultâneo? Então, eu aprendo, eu executo. Eu aprendo, eu executo. Certo? Aí você já começa a entender o nível de pressão que traz. No processo de transição de carreira, você tem a oportunidade contrária. Você tem a oportunidade de ir estudando, adquirindo os conhecimentos que você precisa, caso seja uma área de conhecimento, e testando de uma forma voluntária, por experiência, para que você possa executar. Então, vou usar os meus 2 exemplos dos meus amigos, Tati e Pedro. Eu falo assim, nossa, gente, eu trabalho com desenvolvimento humano e eu quero começar a dar aula de inglês. Já sei, eu trabalho das 8 às 8 da noite. Então, eu vou ligar pra Tati e falar assim, Tati, eu posso te acompanhar nas aulas do sábado? Você deixa eu ser sua estagiária para me ver você ministrar aulas? Ou, então, eu quero dar aula de química. Eu falo assim, já sei o que eu vou fazer. Eu trabalho das 8 às 8. Quando eu chegar em casa, das 9 às 10, eu vou estudar química. E eu vou entrar em contato com o Pedro para ele me dizer se ele tem um aluno que ele pode me passar. E aí eu dou aula para esse aluno todo sábado. Então, quer dizer, eu me preparo antes
e no sábado eu dou aula pra ele. Vocês entendem? Então é um processo onde você vai fazendo uma transição, você vai conseguindo fazer aos poucos. Exemplo, se eu fosse fazer uma transição naquele momento lá na área de jornalismo e comunicação para a área do desenvolvimento humano, naquela época eu trabalhava das 8 às 6, não, desculpa, gente, das 9 às 6 com 1 hora de almoço. O que eu poderia fazer como transição naquela época? Então, eu vou lá, trabalho na área de comunicação. Depois das 6 horas da tarde, eu começo a ter clientes. Aí eu vou atender 2 clientes por dia de segunda a quinta. Um cliente das 7 às 8, um cliente das 8 às 9. Então, no final de 4 dias, eu vou ter atendido 8 pessoas diferentes. E em paralelo a isso, eu tô aqui, ó, no meu trabalho. Eu ainda não me desliguei do meu trabalho, mas eu já estou começando outro aos poucos. Então, a transição, ela permite você utilizar muito do seu horário livre para que você comece a criar essa segunda carreira. Vocês entendem? Então a pessoa ela vai começando a criar nome. E aí na hora que ela vai criando nome, ela vai começando a ter um cliente aqui, outro cliente lá. E isso vai começando a fazer uma roda girar. Diferente da ruptura de carreira. Porque da ruptura de carreira, você foi lá, entrou numa área nova, você saiu do que você estava, agora você tem que pegar os seus clientes e tem que entregar o resultado, entendeu? Então vocês podem perceber, gente, que a pressão é muito maior. Ana, quando que você... Vou ser sincero, viu, gente? Quando que você recomenda uma ruptura de carreira? Quando está te maltratando. Quando assim, ó, a dor de ficar onde você tá, ela é muito maior do que a pressão em fazer dar certo. Só nesse cenário. Que é quando a gente já tá vendo aquelas pessoas assim, ó, igual chega num domingo à noite e chora. Aí a pessoa tá em depressão. Ela chega no trabalho dela... Aí ela vai lá e, sei lá, quer se esconder. Ela não vê a hora da sexta-feira chegar porque ela não suporta mais aquele trabalho. Na hora que alguém fala com ela, ela tá lá no WhatsApp xingando as pessoas, pros amigos. E ela tem pânico, e ela tem crise de ansiedade. Então, cara, a vida dela já tá um inferno, sabe? Tipo assim, ela já tem muita dor, ela já tem muito sofrimento. Aí, a pessoa já tá tomada de dor. Então, vamos trocar a dor, entendeu? É o que eu sempre falei pros meus clientes que fizeram ruptura. Falei, ó, cara, você tem que suportar, a tua dor tá insuportável, Então, se tá doendo pela bosta, então vamos lá, vamos doer pelo extraordinário, porque dói, gente. É desconfortável a ruptura de carreira, mas, já que você tá sofrendo, você tá perdendo a tua vida, mete o foda-se aí nesse negócio e vamos, então, ter a dor de você saber que você tá construindo o caminho certo, entendeu? É basicamente isso. Eu vou te tirar a sensação de que você tá indo pra guilhotina. Só que eu também não vou te falar que eu vou te colocar num caminho fácil. A gente vai trilhar um caminho de espinhos, mas pelo menos você sabe que você tá indo na sua direção correta. É nesse cenário que eu indico as rupturas de carreira. E todas as rupturas de carreira que eu indiquei eram pessoas que já... Prestem atenção nisso, hein, gente? Eram pessoas que já tinham passado por psicólogos e os psicólogos também deram orientações parecidas. Tipo, rompe. O seu problema não é teu chefe, o seu problema não é tua equipe, o seu problema é você continuar nesse cenário. E aí, você que tá aí hoje querendo fazer um processo transitório, eu te pergunto, tá insuportável? Tá tipo assim, o cu do peru? Que você não tá dando conta, que você tá quase morrendo? Se sim, aí vamos conversar sobre ruptura, sobre você fazer isso, eu vou falar mais no final da aula. Se não, cara, vamos fazer aos poucos, vai. Eu vou dar pra vocês o passo a passo de como fazer essa transição de carreira. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E, gente, na ruptura, você depende muito. Tem gente que sai na ruptura igual eu, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Tem gente que já sai melhor porque, tipo, a pessoa tem muito tempo de trabalho numa empresa e tal. Ela tem um acerto grande e aí ela sai ali com aquele dinheiro. Então depende muito do cenário que a pessoa tá. Pra vocês terem ideia, gente, sempre que eu trabalhei com processo de transição de carreira, eu pego o meu cliente, eu falo assim, quanto que é o seu acerto? Vamos fazer a conta. Quanto que é o seu acerto com essa empresa? Pra pessoa não achar que ela vai sair com uma mão na frente e com outra atrás, mas pra ela também ter um entendimento de quanto que aquele acerto vai trazer pra ela uma sustentabilidade. Então, vai sair com 50 mil reais? Beleza, 50 mil reais sustenta quanto tempo da tua vida, né? Então, assim, quanto que vai te custar essa transição? O que que você vai levar desse acerto, que você vai pedir demissão, que você não vai?
né? Então, assim, isso é muito importante. E também trabalhar com a hipótese do cenário que é reversível, né? Fazer a pessoa olhar para as opções. Por exemplo, vários clientes que vinham e pediam demissão, eu já falava, ó, você tem essa opção, você tem essa opção, você tem essa opção. Então, a gente tem que ter plano B, plano C, para que você possa entender o que vai acontecer depois dessa demissão também. Mas percebam que é diferente, né? Normalmente, assim, a ruptura de carreira, o que eu mais percebi é mais gente sem dinheiro do que com dinheiro. Vez ou outra aparecia alguns que tinham uns bons acertos, mas não necessariamente era a grande maioria. Já no processo de transição de carreira, você consegue planejar. Você consegue planejar seus recursos financeiros. E, gente, igual nós falávamos na live que eu fiz essa semana com a Carol Pires. Cara, por exemplo, hoje no seu trabalho, você tem um salário de 10 mil reais. Beleza. Aí você fala assim, ó, eu só vou mudar para uma outra carreira o dia que eu ganhar os mesmos 10. Então você senta e espera. Porque isso vai demorar. Quanto tempo você levou para ganhar 10 mil, caboclo? Quanto tempo você levou 10 mil, cidadão? Você tá disposto? Você tá aí na empresa, sei lá, 8 anos. Aí você fala assim, o dia que eu ganhar os mesmos 10 mil, aí eu mudo. Ué, mas demorou 8 anos? Então quer dizer que só daqui a 8 anos você vai fazer seu processo de transição de carreira? Então escreve aí, ó, MPV, mínimo possível viável. Qual é o seu MPV para que você possa viver? Exemplo, Ana, eu tenho salário de 10, mas o dia que eu tiver uma renda de 4 mil, cara, MPV, eu já consigo me sustentar, eu já consigo me bancar, eu já consigo comer, eu já consigo pagar minhas contas, minha internet, minha luz, sem depender de ninguém. Beleza, então a meta é 4 mil. E aí você vai começar e vai ter um processo transitório de crescimento dentro dessa carreira. Agora, se você quiser falar assim, nossa, só o dia que eu chegar no mesmo patamar aqui, cara, não dá, gente. Por quê? Por que é importante você entender isso? No processo de transição de carreira, a pessoa ela vai fazer uma jornada dupla. Ela vai levar 2 projetos simultaneamente. E ainda assim, o projeto novo dela, que no futuro venha a ser o principal, na semana tende a receber menos tempo, né? Lógico que a gente não pode generalizar. Mas uma pessoa vai ficar 8 horas, 10 horas por dia no trabalho fonte de renda. E o outro trabalho, que é o projeto principal, que está em um processo de transição, é em menor horas. Então, é natural que se você vai dedicar menor tempo, o crescimento financeiro vai ser mais lento. É uma questão de conta. Quanto menos tempo eu tenho para dedicar para uma coisa, maior é o processo de caminhado dela, né? Então é importante vocês entenderem isso, que de um lugar você vai sair, sei lá, do nível 10. Depois no outro você vai chegar no nível 0. Então se você falar assim, só o dia que eu estiver no nível 10 eu mudo, você nunca vai mudar. Então é importante financeiramente você estabelecer uma estratégia de MPV, mínimo possível viável. Eu preciso, Ana, de ter um caixa de 60 mil reais. Porque se eu for dividir 60 em 12, dá 5 mil por mês. O dia que eu tivesse 60 mil, e aí você pode contar, sim, o seu acordo dentro do seu desligamento. Então, por exemplo, você tem aí 40 mil reais na sua conta e você vai pedir desligamento da sua empresa, você vai sair mais ou menos com uns 20 mil em mãos. Ou 20 mil fracionados, parcelados. Aí cada um tem que ver dentro da empresa que tá. Sim, a gente vai contar o seu acerto dentro dessa reserva de emergência, e aí você tá pronto para sair, entendeu? Então, dinheiro é muito importante. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que até hoje, e eu acredito que tem grande parte desses efeitos do meu processo de ruptura, eu sou muito orientada para os resultados. Até hoje, gente, eu quero resultado rápido. Por quê? Porque essa pressão de ter que trabalhar, de não ter o dinheiro, de ter que juntar o meu dinheiro, de ter que fazer por mim, essa foi uma pressão tão forte que eu precisei lidar, que ela trouxe um efeito em mim. É um efeito que muitas vezes é bom, porque ele me faz caminhar, ele me faz avançar. Mas, ao mesmo tempo também, esse é um efeito colateral que muitas vezes já me colocou num processo de frustração, né? Que eu criava expectativa de resultado de 0 a 10, 200, o resultado via 100 e eu me achava uma bosta. E isso não é real, né? Mas esse processo de ruptura de carreira, de pressão, de ter que ir lá fazer acontecer, gerou essa marca que hoje eu percebo que eu preciso gerenciá-la com muito cuidado. Então eu acredito que quando uma pessoa tem dinheiro guardado, as coisas são mais tranquilas, sabe? A pessoa, ela tem
Justamente porque nós cobramos demais, isso mesmo, Kaira. E no Master Leader a gente fala sobre isso, né? Sobre a questão do perfil. Então, o meu perfil também já me orienta para me cobrar muito, né? A minha liderança é liderança alfa, executora. Então, cara, eu pego a mão na massa mesmo para fazer. E isso tem um efeito colateral. Me potencializou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, também me trouxe um efeito colateral que até hoje eu preciso gerenciar, sabe? Quando eu estou estabelecendo metas com o Lucas, quantas vezes eu viro pra ele e falo assim, nossa, igual, olha pra vocês verem o que é um efeito da busca de resultado sob pressão. Como vocês sabem, gente, eu tô em processo de emagrecimento. Agora, hoje é dia 21, né? Eu comecei certinho mesmo, dia 23 de maio. Até a data de hoje eu já perdi 8 quilos. Quando eu fui contar pra alguns dos meus mentores, eles falaram assim, Ana, não é possível. Não é possível, 8 quilos em um mês? Você tá fazendo dieta radical? Eu falei, gente, não tô fazendo dieta radical, tô fazendo treino e fazendo alimentação correta. Tanto que eu criei até um diário alimentar no Insta e compartilhei com eles, né? Um diário que fica no privado, pra provar pra eles que não. Eles falaram assim, não é possível, 8 quilos em um mês é muita coisa. Só que, gente, eu pego o negócio pra fazer, eu faço assim, decente. Ontem foi aniversário da minha mãe, foi a primeira vez que eu saí em 30 dias de qualquer alimentação, entendeu? Se eu vou pegar pra fazer, eu faço. Então, buscar resultados altos me movem muito. E isso tem um efeito colateral que é de onde? Lá da ruptura de carreira, onde eu precisava dar resultado rápido. Então, quando a gente cria condições financeiras, que é essa reserva de emergência, você tem maior possibilidade de ver as coisas acontecendo com calma, você tem maior possibilidade de investimento, entendeu? Outra coisa, gente, se você tem plantas e um cachorro, você tem um outro coração que bate fora de você, que depende de você, ou tem um percentual de influência, é aí que o processo de transição de carreira precisa ser mais cauteloso ainda. Poxa, gente, quantos clientes eu já atendi que falavam, porque meu pai e minha mãe passaram por uma fase profissional onde eles foram despedidos e a nossa vida virou um inferno porque faltava dinheiro em casa. Então, por isso que eu sou tão fã, assim, eu levanto a bandeira da transição de carreira, porque eu não passei por ela e vi gente passando e vi que a diferença emocional é brutal. 2, porque não é só, normalmente quando a pessoa tem filhos, não é só ela que é impactada, né? Então, peraí, sabe? Vamos lá, as minhas escolhas, elas vão acontecer, a minha mudança, ela vai acontecer, mas também pode acontecer de uma forma cautelosa e bem pensada, né? E uma coisa que eu acredito muito que a transição de carreira também te possibilita é que você tenha a possibilidade de ver os pequenos resultados irem acontecendo com mais cautela. Por quê? Esses resultados, eles não são necessariamente a sua fonte primária de renda. Então vamos lá, vou voltar no exemplo que a gente estava falando. A Ana quer começar a dar aula de inglês. Aí a Ana tem o trabalho dela com o Imer, ela tem a renda dela. Ela fala, não, agora eu quero começar a dar aula de inglês. E ela conseguiu, hoje, 3 alunos durante a semana. Cada aluno paga para ela R$200 por mês. Opa, então a Ana já ganha R$600 por mês. Cara, olha para vocês verem como o cenário é diferente. Olha para vocês verem. Para quem tem uma fonte de renda principal do Imer, a hora que você ganha R$600 a mais, você fala, uau, olha como eu tô crescendo. Quando tu não tem fonte de renda nenhuma, você fala assim, cara, só R$600, como é que eu vou viver? Vocês entendem, gente? Olha para vocês verem como o cenário é diferente no processo de transição. Você pega a evolução dos seus passos tendo um cenário bem estruturado e você consegue ver indicador de progresso. Totalmente diferente quando você tem a pressão. Você não tem dinheiro guardado, você não tem aonde recorrer, você precisa fazer resultado. Então, você tem a sensação de que R$600 é muito pouco, diferente desse processo. Então, isso influencia muito no emocional. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Escrevam assim, nada de sentido ou muito sentido. Quero mostrar pra vocês, fazer esse jogo de ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra vocês verem os contrapostos desses cenários, né? E uma outra coisa, por exemplo, a Ana tá lá na fonte dela principal, ela tá construindo a reserva de emergência pra ela poder fazer um processo de transição. E aí ela pega e fala assim, tô lá fazendo, vou dar um exemplo pra vocês. Daí eu falo assim, bati meu carro. Aí eu tenho a minha fonte de renda e eu tenho hoje a minha reserva de emergência. E eu estou começando
eu estou começando uma nova área. Aí eu bati meu carro. Aí o que acontece? Como eu já tenho uma reserva de emergência, eu tenho de onde tirar. Eu tenho de onde tirar, então quer dizer, esse projeto principal aqui, ó, que eu tô começando ele, eu não preciso parar ele no meio do caminho. Eita, que bacana! Agora, pensa, eu tô aqui ganhando R$600, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Eu bati meu carro, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Aí começa aquela pressão, aquele desorientamento. Tanto que muita gente que faz ruptura faz o quê? Volta a pedir emprego. Por quê? Porque acontece, não tem preparo, não tem de onde tirar, não tem essa reserva, entendeu? E o que eu acredito que foi um diferencial muito bacana meu, e aí é o mérito pessoal da Ana, que isso não é uma coisa comum aos processos, é que eu entendi que eu tinha administrado o dinheiro mal. Porque na hora que eu cheguei para empreender com R$0 em caixa, eu fiz a conta de quanto dinheiro passou pela minha mão. E cara, eu falei, tenho R$0. Eu voltei para São Paulo com uma bagagem de mala cheia de roupa e etiqueta. Não voltei nem com uma moto, cara. Comprei nada para mim lá, não consegui fazer um investimento, nada. Só voltei com roupa nova. Foi por isso que a mentoria Ser Rico nasceu, inclusive. Porque naquele momento eu falei, gente, eu tô com R$0, mas porque eu administrei dinheiro porcamente. Então eu preciso mudar. E ali eu comecei a juntar dinheiro freneticamente. Só que dentro de um imprevisto, o que acontece? Aconteceu um imprevisto na tua vida, você não tem a sua reserva de emergência para fazer essa transição profissional, a sua tendência é ter que buscar dinheiro rápido. E o que você sabe fazer mais rápido do que antes? O que você fazia. E aí é onde muitas pessoas voltam e falam, não deu certo, eu tentei, mas eu não consegui. Só que o preparo não foi bem estruturado, entendeu? Então, essa pressão, na minha visão, mais do que o dinheiro, gente, é a pressão por dar resultados. É a ótica que muda, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão da ótica que muda, do avanço, eu chegava, por exemplo, eu ia fazer os meus staffs lá em São Paulo. Aí eu conversava com muita gente que estava fazendo o processo de transição de carreira para poder trabalhar com coaching, e eu já estava ali 100%. Aí a galera chegava e eu via eles falando assim, ó, real, gente, isso real. Nossa, por que então? Eu tô com 10 coaches. Aí eu passava pela conversa, assim, eu via as pessoas conversando, eu pensava assim, gente, o que eu ia fazer com 10 coaches? O que eu ia fazer com 10 coaches? Tanto que em uma semana eu atendi 40 pessoas, 33 pessoas. Semana que eu mais trabalhei eu atendi 47 pessoas. Vocês têm noção do que é isso? E aí você vê uma pessoa falando assim que 5 é um big número, entendeu? Só que lógico, cara, pra ela é um big número, porque ela tem um segundo trabalho, ela já tá no 5º cliente com o tempo que ela consegue despender. Como eu tinha a pressão em ter que dar resultado, eu falava, não é 10 clientes, o que é, filha? O que é isso? Então essa diferença, essa pressão em ter que fazer acontecer, eu acredito que ela é muito diferente. Só que ao mesmo tempo também, gente, o que acontece? Tem muita gente que cria uma nova condição de carreira, assim, sem nenhum preparo. Igual aquela pessoinha que fala assim, ó, eu vou abrir uma loja. Aí ela vai lá no Brás, ela compra um monte de roupa, começa a tirar um monte de foto no Instagram e fala, eu tenho uma loja online. Cara, ela tá errada? Não tá. Agora pergunta se ela sabe precificar. Pergunta se ela tem capital de giro. Porque se ela não vender essas roupas, como é que ela vai conseguir comprar outras novas? Será que desse dinheiro todo que ela foi lá no Brás, ela deixou ali uma cota, uma barganha pra ela não gastar, não comprar roupa e ter condição de fazer a segunda compra, mesmo se ela não vender nada? Então, o que acontece? Tem muita gente também que começa projeto sem estrutura. E aí, na hora que acontece a primeira coisa que dá errado, a pessoa para. Lógico que ela para. Por quê? Porque ela não tem condição. Quando eu comecei a empreender com o Imer, eu e o Lucas, a gente começou a empreender num cenário completamente diferente. A empresa não tinha feito uma venda, a gente já tinha juntado um dinheiro. Quando a gente foi juntar o dinheiro do instituto, a gente juntou para abrir, para fazer a reforma e para ter caixa. A empresa não tinha um puto de real vendido, ela já tinha um capital de giro juntado por mim, por ele. Por quê? Porque eu tinha começado antes sem isso, então eu sabia a pressão nas costas que era. Então essas são todas as diferenças que eu quero que vocês entendam, né? No processo de transição de carreira, você tem mais cautela, você tem mais resiliência para conseguir ver as coisas em progresso, sabe? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enquanto na ruptura de carreira, você tem assim, nossa, eu preciso ir do 10, eu preciso ir pro 20, do 20 eu preciso ir pro 30. Então a pressão por resultados é muito maior. Agora, o que é importante, gente? Eu quero que vocês entendam dois passos muito importantes antes de eu passar para vocês o passo a passo de como criar esse processo.
Primeiro, comece com o que você tem. Uma coisa que eu percebo que muita gente que quer fazer transição de carreira faz é a pessoa só fica adiando. Então, por exemplo, vamos usar essa situação hipotética que eu tô falando pra vocês. Quero começar a dar aula de inglês. Aí, o que eu penso? Eu penso assim, mas primeiro eu tenho que aprender tudo isso pra começar a dar aula. Aí a Tati, que é minha mentora, chega e fala assim, não, Ana, você tem que ficar boa no nível básico. Na hora que tu ficar boa no nível básico, você vai já dar aula pro básico e aí você vai começar a estudar o avançado. Então, o que a gente vai fazer? A semana tem 5 dias. Durante 2 dias, na hora que você estiver boa no inglês básico, você vai dar aula para alunos básicos e durante 3 dias você vai estudar o inglês intermediário, beleza? Beleza? Tem gente que é assim, mas eu preciso saber tudo do básico pra começar. Eu preciso saber tudo do intermediário pra começar. Não, comece com o que você tem, porque senão você só vai adiando o seu processo. Cara, dá pra você atender um aluno por semana? Um aluno já é prática? Você vai dar aula pra ele 4 vezes em um mês. Cara, e a possibilidade de você dando um bom resultado desse aluno te indicar um outro e vir 2, já são 8 aulas na semana, vocês entendem? Então, poxa, não é tudo que eu gostaria, porque se dependesse de mim nesse cenário, eu queria ter o dia inteiro pra poder dar aula de inglês. Mas, poxa, já que eu não tenho, então o que eu posso agora é dar uma aula por semana, então eu vou fazer. Eu vou fazer agora. O processo de transição não é eu vou ficar aqui, aí eu vou construir uma condição perfeita, aí eu vou me mudar de uma vez. Não, é assim, ó, eu vou colocando o meu pé aqui, sabe? Imagina que você vai colocar um pé numa piscina. A ruptura, você cai de ponta. Já no processo de transição, você vai colocando um pé, o outro. Então, comece com o que você tem. Poxa, Ana, vou dar um exemplo pra vocês, de uma cliente que eu atendi lá em Ribeirão e ela tinha 10 mil reais pra abrir uma loja. A gente pegou 6 mil reais, ela foi no Brás, comprou roupa, 4 mil virou caixa de capital de giro. Aí ela conseguiu fazer uma primeira venda, usou um pouquinho dos 4 mil, usou um pouco do lucro que ela teve na primeira compra, vai de novo pra segunda leva, vai pra terceira leva. Mas ela não esperou ela criar, 100 clientes para ir na segunda leva, entendeu? Você também precisa entender que a transição vai exigir de você fazer um esforço a mais, né? E normalmente é no seu tempo livre, porque no horário do trabalho que você já tem aí, já não vai dar. Então, essa é uma fase que é muito importante a pessoa ter consciência desse processo de transitoriedade para ela ir criando as condições e já ir aproveitando, porque senão você só vai demorar para fazer essa transição. Tipo assim, primeiro eu vou estudar tudo do inglês avançado pra mim. Aí então eu começar a dar aula do básico. Tá, e nessa quanto tempo já passou? Quantas oportunidades eu já deixei passar? Já desperdicei? Há quanto tempo eu já poderia ter começado a estar aprendendo sobre sala de aula? Vocês entendem? Então é isso, assim, não quer dizer que porque você está em um processo de transição, você só vai começar quando seu dinheiro estiver juntado. Não. Enquanto você está juntando seu dinheiro, você começa a fazer. Mas eu ainda não fiz o curso X, mas tem o X, mas tem o Y, então vamos fazer com o Y, né? Tá aqui no carregador. Peraí, deixa eu ver. Minha luz. Achei o carregador aqui, ó. Peraí, gente. Um minuto pra me colocar aqui no carregador, que tá apitando, tá com 10%. Peraí. Deixa eu tirar aqui meu notebook. E aí a gente põe. Peraí. Aí, muito bom. Aqui. Tem que ficar segurando agora. Deu certo? Deu certo. Bom, então como eu tava aqui falando pra vocês, deixa eu só me ajeitar aqui agora com o celular, que com esse carregadorzinho o telefone fica bem chato, viu? Peraí, vou colocar aqui esse álcool em gel. Nossa, é uma tretalhada, gente, que vocês não têm noção aqui. Peraí. Tem que fazer uma pressão aqui no celular. Aqui. Eu preciso ir num Xing Ling correndo pra comprar um suporte de telefone quando isso acontecer. Aí, pronto, deu. Aí. Bom, como eu tava falando pra vocês, aqui da transição, isso. De você começar com os recursos que você tem dentro das suas melhores condições possíveis. E não ficar à espera do milagre, do dia perfeito para que você consiga. Uma outra coisa que você também tem que levar em consideração é que a sua bagagem, como nós falamos na nossa aula de ontem, a bagagem anterior importa também. Então, poxa, Ana, eu saí da área do desenvolvimento humano, eu não dava aula de inglês,
mas eu tenho muita facilidade com, sei lá, dar aula no Zoom. Então, quer dizer, eu já posso aproveitar esse conhecimento de dar aula em plataformas online e criar algo que eu possa fazer, entendeu? Nada é desperdiçado. Se você aprender a ver o que você já sabe, você vai conseguir usar muitas coisas no seu novo processo, ok? Então, dito tudo isso, meus queridos, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês escrevam, tá? Eu vou colocar o resumo no grupo, mas eu quero que vocês escrevam. Primeira coisa que você precisa fazer para um processo de transição de carreira é clareza. O que eu quero? Eu quero trabalhar com a internet. Eu quero abrir o meu negócio do segmento XPTO. Você precisa ter clareza de que trabalho, empresa, projeto é esse. Riqueza de detalhes, né? É lógico que você não vai saber tudo, porque só a prática vai te trazer. Mas assim, para onde você tá apontando a direção? O que você quer? É trabalhar com o quê? De que jeito? Quantas horas? Qual que é a possibilidade de renda que você tem, que você almeja? Então, clareza da opção que você está buscando. Aqui, muita gente já se perde, porque aí a pessoa, ela quer tudo, ela quer o mundo, gente. Não, entendeu? Não quer dizer que depois você não possa expandir, mas pelo menos a clareza de como você quer começar. O que você quer começar? Então, por exemplo, o Poli tá trabalhando agora com as mídias. Aí ele fala assim, Ana, o que eu quero agora é começar a criar um trabalho na internet onde eu consiga falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e eu consiga atingir o público XPTO. Aí ele começa com live, com os stories, ele gasta o tempo dele fora do trabalho para produzir conteúdo. Beleza, então ele criou uma clareza de que ele quer começar a trabalhar com digital e é para ali que ele vai se movimentar. Ana, mas pode ser que daqui 5 anos ele esteja vendendo um curso online? Pode. Agora eu quero saber o seguinte, ele está mudando já sabendo disso ou foi coisas que ele foi percebendo na caminhada, né, gente? Porque a caminhada, quando você tá ali, você vai percebendo as oportunidades de crescimento que você tem. Então, clareza não é de você saber o que você vai ter que fazer pelo resto da vida, mas para onde você tá apontando a sua direção que vai te levar a uma mudança de carreira, tá? E aí, essa parte, ela é muito importante. Defina um prazo. Fazer plano de negócio ou ainda é cedo para transição? Que isso, Gustavo? Tá tarde. Transição de carreira e plano de negócio, se você tá fazendo uma transição para que você comece a empreender, tá tarde, tem que ter o plano de negócio junto com a transição, até para você aproveitar as oportunidades. E, inclusive, por isso que eu falei para vocês, que as 2 aulas finais, elas vão ser as mais importantes, porque a partir de amanhã eu vou te ensinar como você pode começar. Então, você tem que ter o seu plano de negócio em mãos. A gente vai falar aqui do último passo, que são os indicadores, e ir começando a perceber, mas desde já começar esse negócio, entendeu? A ideia da transição é que você tem 2 coisas rolando. Não é que você tem uma coisa rolando e tá criando a outra. Não, você começa com 2 coisas rolando. Uma você mantém e a outra você vai em progresso, certo? Agora, como é que você vai fazer um processo de transição de carreira sem o seu plano de negócio? No seu plano de negócio, você vai saber com clareza o que é que você quer e para onde você vai mudar. Aí, o segundo passo, gente, clareza de objetivos. Segundo, prazo. Prazo. Coloca isso. Ana, mas e se eu estabelecer um ano e não conseguir? Não tem problema. Parem de ter medo de prazos, meu Deus. Como as pessoas têm medo de prazo. O prazo, gente, ele serve para afirmar em você um compromisso. Um compromisso. Se eu virar pra você e falar assim, vamos fazer uma transição de carreira? Vamos. Aí você fala assim, quando? Sei lá, quando der. Se eu vir pra você e falar assim, vamos fazer uma transição de carreira? Vamos. Em quanto tempo, Ana? Em 18 meses. Cara, a partir de agora, você tá direcionando as tuas ações pra colher nos próximos 18 meses. E se não der, beleza. Se não der, o que a gente faz? Na hora que você chegar no 18, você pode ter certeza que você já tá muito mais próximo do que se você não tivesse o prazo. Então, depois, sei lá, dos 18 vai virar 24? Beleza, não tem problema virar 24. Mas pelo menos você veio nos outros 18 antes criando condições, vocês entendem? E as pessoas morrem de medo de criar prazos por isso. Mas eu vou estabelecer 2 anos e se não acontecer eu vou ficar muito frustrado. Valha-me, faça-me um favor. Tô falando com adulto, não tô falando com criança. Não é possível que nessa altura da vida você ainda não conseguiu entender que as coisas não saem do seu jeito. Vai ficar emburradinho. Para, gente. Se não der em 2 anos, beleza. Deu em 2 anos e 3 meses. Deu, sei lá, 2 anos e meio. Mas o prazo que você estabeleceu
Ele firmou em você o comprometimento. Ele fez você olhar as coisas de uma forma diferente. Eu tive uma cliente, deixa eu contar pra vocês essa história, ó. Presta atenção, essa história é muito foda. Essa cliente é de Ribeirão. Ela me procurou porque ela queria encontrar, se liga nessa, ela queria encontrar um trabalho na área dela. Ela estava se formando em farmácia na USP, em Ribeirão Preto. E ela queria muito encontrar um trabalho. Na época, presta atenção nisso. Na época que a gente começou o processo, ela trabalhava em um hospital muito famoso como estagiária dentro desse hospital. E ela queria procurar um emprego. Por quê? Lá no cargo que ela tava, no cargo do hospital, como estagiária, não tinha nenhum efetivado. Era um cargo que só existia estagiários em apoio, que era uma área nova no hospital, que unia farmácia e tecnologia. Então, ela fazia muita mensuração das químicas de pacientes oncológicos, que era monitorado os chefes, né, pela farmácia do hospital e também pelos médicos oncologistas. Então, não tinham efetivados nessa área. Aí, guarda essa informação, só estagiário. Ela ia formar em dezembro, o contrato de estágio ia acabar. Aí, ela me procurou antes, porque realmente o contrato dela ia acabar e ela queria encontrar novas oportunidades. Gente, fizemos a linha do tempo dela para ela conseguir encontrar um emprego. E ela fez entrevista, e eu não sei falar para vocês quantas entrevistas essa menina fazia. Ela colocou lá um prazo, que o prazo dela seria em janeiro de 2018. Isso, janeiro de 2018, ela ia estar empregada. Deu janeiro de 2018, ela estava desempregada. Ela não tinha conseguido. Só que aí a gente vai fazer uma sessão que ela estava muito chateada, porque ela foi lá, colocou a meta, colocou o prazo, não conseguiu dando prazo. Aí a gente vai fazer a sessão, eu falei pra ela, assim, ó, o que é importante na tua vida? Encontrar o teu trabalho ou encontrar o teu trabalho em janeiro de 2018? Você tem certeza que o mais importante é a data? Aí eu falei pra ela, se você não tivesse colocado essa data de janeiro, você acha que você tinha passado por todas essas entrevistas que você passou antes? O que te fez buscar incansavelmente por oportunidades de trabalho e entrevistas? Não foi esse prazo? Então ele só te ajudou. Agora, você precisa entender que as coisas não acontecem do seu jeito. Vamos recalcular a rota? Beleza, vamos recalcular a rota. Aí realinhei a menina, vamos lá, vamos continuar na busca dos seus objetivos. Show. Aí ela reestabeleceu o prazo. O prazo dela, gente, era abril. Abril de 2018 ela estaria empregada e continuamos. Continuamos com ela enviar currículo, continuamos em preparar processo seletivo, fizemos sessão. Nossa! Quando chegou em março, essa menina me liga e fala assim, Ana, você está sentada? Eu tava aqui em Passos. Falei, tô, o que foi? E ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. Lembra do hospital que eu trabalhava em Ribeirão Preto? Eu falei, lembro. Eles me ligaram agora, me dizendo que desde que eu saí, que a gente alinhou várias coisas, gente, pra ela poder sair. Olha que bacana, não contei essa parte. Quando ela foi fazer o desligamento do estágio, acabou o contrato dela. O que a gente alinhou? Quais são os resultados que você deve levar desse estágio para outras empresas quererem te contratar? Então, assim, o que você pode implantar ali de diferente que ao você ter esse projeto em mãos, na hora que você for fazer entrevista de emprego em várias outras empresas, você vai contar dessa experiência que você implantou. Então, isso vai ser um ponto a mais. Entenderam, né? Aí ela me ligou, falou, você tá sentada, Ana? Eu falei, tô sentada. Ela falou, então, deixa eu te contar, lembra dos projetos que a gente alinhou, que eu tinha que entregar, nananana? Sei. Então, o hospital que eu trabalhava me ligou e eles me falaram que eles estavam desde janeiro lutando pela minha efetivação por causa do resultado. Eu acabei de receber uma proposta do lugar onde eu fui estagiária de que eles criaram um cargo pra mim, pra que eu possa voltar e dar sequência naquele projeto. Gente, ela era apaixonada no Hospital São Francisco de Ribeirão Preto. Vocês têm noção, gente, que como a menina era boa, a gente ficou durante 3 meses fazendo procura. E ela não mandou, o único lugar que ela não mandou currículo foi o lugar onde não tinha vaga. Porque ela sabia que era só estagiário. E foi exatamente esse lugar que contratou ela. Então a gente procurou, criou o projeto, criou o resultado. Onde ela voltou? Voltou para o Hospital São Francisco. Está lá até hoje, guiando esse projeto de tecnologia com farmácia na área de oncologia. Incrível o resultado. Ela ficou muito feliz e em março ela estava contratada. O prazo era abril. Vocês têm noção, gente, do que é a atração? Lembra que eu falei para vocês no áudio? Que a lei da atração, ela funciona para que você possa enxergar as possibilidades? Para que ao invés de ficar com medo da falta,
você simplesmente esteja atento às possibilidades. É isso que um prazo faz. Um prazo, quando você estabelece que você vai mudar de carreira dentro de um prazo, você fala, bom, daqui 1 ano, daqui 2 anos, começo de 2021, começo de 2022, eu recomendo, gente, que não seja um prazo maior que 18 meses, tá? Porque 2 anos é muita coisa. É muita coisa, é muito tempo e isso pode te desmotivar. 2 anos, muita coisa pode acontecer. Então, assim, um processo de transição de carreira, ele tem que durar no máximo 18 meses, com metas financeiras bem alinhadas para a pessoa ir conseguindo fazer o montante que ela precisa. E esse prazo, ele pode facilmente ser revisto. Facilmente ser revisto. Ele não está ali para ser cravado em pedra. O prazo está ali para direcionar as tuas ações. Terceiro passo, inicie as ações de forma progressiva, dentro do seu tempo livre, que foi o que eu falei para vocês. Igual, gente, o Poli tá aqui, meu maravilhoso. Beijo para você. Ele já tá começando um projeto, ele já está, ele não se desligou das coisas que ele faz, ele já está começando uma nova vertente, o que também nem quer dizer, nem sei se ele tá pensando em fazer um processo de transição de carreira, mas uma coisa é fato, ele já está ampliando uma área na carreira dele, começando a trabalhar com a internet. Agora, se eu chegar e falar assim, ô Poli, você se tornou mestre em marketing digital? Ele vai falar assim pra mim, não, Ana, eu estou começando, eu estou estudando, implementando. Então é isso, gente. Pensa no seu tempo livre, como que você pode começar essas experiências. Ó, a live vai acabar aqui, eu vou começar outra, pra gente nem correr o risco de não perder e não ficar salva, tá? Espero todos vocês, vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos mais ou menos, pra gente começar a outra e encerrar. Então, vou encerrar e espero vocês. Vem todo mundo, quem não vier, ó, já sabe, perde tudo.